ouvir a palavra do Senhor, tá ok? Irmã Luciana e Ramude, fique à vontade. Glória a Deus. Que bom, né, que nós temos essas ferramentas aí. E é algo muito precioso, né? Sem mistura, né? Sem mistura. Ali a gente, através do aplicativo, você tá ali ligadinho. Eu faço assim, igual eu faço na minha casa. Quando não tem nada de fazer, sabe o que eu faço? Eu ponho um fone no ouvido, né? E ali fico escutando meus louvores e até mesmo mensagem, até mesmo as mensagens longas da irmã Luciane, que eu falo bastante. Às vezes, sabe, irmãos, eu estava esses dias falando para algumas irmãs. Eu gosto de me ouvir, porque às vezes a gente está aqui no calor falando, mas eu também gosto de me alimentar através da palavra. Então, assim como eu ouço, né, os outros servos e servas do Senhor, às vezes eu pego, peraí, deixa eu ouvir, né, o que o Senhor falou tal dia, e às vezes eu falo, puxa vida, porque na hora, Deus é tão poderoso que na hora que Ele está usando a gente, às vezes a gente por isso que eu digo, a diferença, né, de você ter o conhecimento, né, e quando a gente tem a unção, vamos dizer assim, porque né? Não basta só eu ter a letra, a palavra. Então, às vezes, eu não preciso... não é legal eu ir até mesmo para a Bíblia com um interesse de eu ter um conhecimento. Mas se eu não ter a graça do Senhor, de nada, né? Então, às vezes eu vou falar, poxa vida, às vezes na hora que eu estou ministrando, muitas vezes já aconteceu isso, na hora que eu estou ensinando. Quando eu falo, puxa vida, será? Porque eu me preocupo muito. Será que eu consegui passar o que Deus ministrou no meu coração? Aí eu vou me ouvir. E quando eu vou me ouvir, eu falo, meu Deus, olha, Deus estava falando aqui. Deus fala comigo depois eu me ouvindo. Assim como Deus fala comigo quando eu estou ouvindo uma mensagem, né, de um servo, de uma serva do Senhor. Não. Então, é muito importante. E quando eu vou me ouvir, tanto me ouvir quanto ouvir, né, as outras mensagens, que eu às vezes não tenho tempo de ficar ali assistindo, porque eu tenho outras coisas. Mulher faz tantas coisas ao mesmo tempo, né? Eu ponho um fone no ouvido e ponho o celular no bolso, ou quando eu não tenho bolso, eu pego um aventalzinho que tem um bolso na frente, vou fazendo as minhas coisas e vou ouvindo a palavra do Senhor. Até porque a própria palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos produzindo fé, naquela convicção que Deus vai fazer também. Ontem houve um testemunho de um irmão, ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã lá na nossa congregação. Nossa, que acrescenta a fé da gente, né? Puxa vida. Amém? Então, façam isso. Pega essa dica aí. Às vezes vocês não podem, né? Tá ali, põe um fonezinho no ouvido e vai fazendo teus afazeres. Se está dirigindo, põe lá no painel, como o presbítero orientou ali, né? Mas não deixe de ouvir a palavra do Senhor. Não deixe de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu convido... Tá bom, fique à vontade. Aí eu peço pro irmão daí só fechar a porta de fora, por causa lá de trás, tá? Eu convido quem está nos acompanhando, abrir a palavra do Senhor em Salmos 27, e nós só vamos meditar vamos comentar 3 versículos também do Salmos 27, né? Nós vamos nos orientar. Aí, se vocês também quiserem anotar aí, Provérbios 29 e 25, também, Provérbios 29, no verso 25 também nós temos uma orientação ali do proverbista. E depois nós vamos fazer um tour em Gênesis. Quem me conhece, né, sabe que eu amo o livro de Gênesis. Eu amo a Bíblia toda. A Bíblia toda, né? Mas eu amo muito o livro de Gênesis. Tem muito ensinamento. Só em Gênesis tem muito ensinamento para nossa vida, né? Então eu amo bastante. Então eu uso bastante no meu dia a dia o livro de Gênesis, sabe? Eu uso bastante, assim como toda a Bíblia, né? Mas ele é muito fluente, assim, ele é muito... o livro de Gênesis. Nós vamos dar uma passadinha lá e nós vamos também, a partir... Eu vou deixar alguns versículos... o capítulo 28 do livro de Gênesis, mas nós... o capítulo 28, mas aí depois nós vamos conversando, não lendo, porque o nosso tempo, né, não nos permite. Conversando, nós vamos passando ali pelo 30, pelo 31, mas apenas conversando.
Eu só cito, né, porque para vocês, puxa vida, então essa continuação, ou nós vamos fazer menção do livro de Gênesis no 28, 30 e 31, mas não lendo ali para não ficar muito exaustivo. Vamos conversando, porque isso que eu incentivo quem me acompanha. Quem me acompanha aí, quem sabe que eu tenho trabalho Águas Profundas, né, onde eu ministro ali a palavra de Deus, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós estamos aliás, nós estamos em Gênesis, sabe que eu gosto de usar ali bastante ali os versículos, entender? Então, quem me acompanha sabe, né, que eu gosto de estar fazendo assim menção, de estar mergulhando ali, extraindo, e eu ali o máximo que eu posso, aquilo que o Senhor me dá, e eu aplico para minha vida, aplico para o meu coração, eu procuro entender, né? Eu procuro trazer ela para minha existência, né, para viver. Então nós vamos ler 3 versículos de Salmos, aí vamos dar uma meditação, só passar, né, por Provérbios 29, é só para a orientação dos irmãos. Se caso, no teu dia a dia, ao decorrer da semana, quiser lá abrir, folhear, né, ter contato com a palavra do Senhor e meditar, o Senhor vai dar muito mais para os irmãos do que o Senhor deu para mim. Isso eu tenho certeza. Amém? No livro no Salmos 27, diz assim, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É uma pergunta que o salmista ele faz e ele mesmo e fala para ele mesmo. O Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele está discutindo com a sua alma ali, se a gente for prestar atenção. O Senhor garante a minha existência. O que eu haverei de recear? Preste bem atenção nisso. A quem eu temerei? Ele é minha existência. A quem eu haverei de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Hoje nós vamos conversar o que o Senhor colocou no meu coração ontem, quando estava meditando, para trazer uma palavra aqui para nós meditar, e eu estou junto com vocês, né? O Senhor ele quer conversar a respeito de a consequência do medo. É isso que nós vamos que o Senhor quer nos orientar hoje. A consequência do medo. Quando nós fizemos a abertura aqui, nós fomos incentivados pelo Espírito Santo a nós confiarmos no Senhor. Nós lemos o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor. Os que confiam. O que é confiar? Quando o Senhor vem e fala para mim algo, Ele me dá uma direção, né? E, sobretudo, onde nós vamos lá para Gênesis, nós vamos falar a respeito de um senhorzinho, não tão senhorzinho assim na época, né? Uma maneira extrovertida de eu falar, mas a respeito de um homem de Deus, né? Quando o Senhor fala com ele, isso me chamou a atenção. Quando Deus fala assim, vai porque eu serei contigo. Este eu serei contigo, Deus está falando o quê? Não vai ser fácil.
Tá entendendo? Nós precisamos entender o Senhor quando Ele fala conosco, gente. Quando Deus usar um profeta, quando Deus usar uma profeta dele para falar com você, por favor, inclina teu espírito e procura entender, procura ouvir o máximo do que Deus está falando com você. Não fica na emoção. Às vezes, quando eu comecei quando os profetas do Senhor, quando Deus começou a usar os seus profetas para falar comigo, né? Eu estava assim ficava tão emocionada do Senhor usar os seus profetas para falar comigo. E eu sou sincera em falar para os irmãos, para as irmãs que nos acompanham aqui, que às vezes nessa emoção, na alegria de Deus estar falando comigo, no momento que eu precisava bastante, que eu precisava muito, no momento que eu precisava de socorro, às vezes eu ficava esperando pela palavra do socorro, eu nem prestava atenção nas entrelinhas. E às vezes demorava para acontecer como Deus falou que ia acontecer, porque eu não prestava atenção nesses detalhes, né? Então, opa, peraí. Se Deus fala assim, olha, eu vou te honrar. Um exemplo. Eu vou te honrar. Então, para que Deus te honre, você vai passar por uma trajetória difícil. Que se não fosse o Senhor para te dar honra porque aonde tem honra, né? É difícil de evidenciar a honra que Deus te dá. Mas quando Ele fala, eu vou te honrar, é sinal que, desculpa a expressão, a chapa vai esquentar. Quando Deus fala, olha, vai porque eu serei contigo, em nome de Jesus eu te falo. Presta atenção na profecia e não fique esperando que amanhã você vai estar tudo legal. Eu vou passar por águas tranquilas. Se Deus falou, vai porque eu vou ser contigo, é porque se o Senhor não fosse contigo, você não conseguiria passar por essa trajetória de tão ferrenha que é. Então, uma muralha você vai ter que derrubar, que, aliás, nem é você. É Deus em você. Porque é o nome dele que vai ser glorificado através da tua vida. Por isso que a disposição e a nossa posição depende de nós. Deus fala, quantos homens e mulheres do Senhor que os filhos estão recebendo. A gente vê isso no Êxodo. O povo que saiu do Egito ficou ali. Quem entrou foi os filhos. Os filhos entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Mas quantas promessas do Senhor, ainda que no deserto, o Senhor falando com eles, o Senhor usando Moisés para falar com eles, e eles morreram no deserto. No deserto. Por quê? Porque faltou posição. Faltou uma posição. Lembra quando eles pediam carne? Porque eles pediam carne. Estavam enjoados de maná. Sabe por que eles pediam carne? Estava estudando outro dia a respeito dessa palavra. Eles pediam carne por quê? Porque no arraial deles tinha carne. Mas só que aquela carne que tinha lá era carne que ainda era para ser sacrificado. Eram os animais que eles trouxeram. Lembra que quando eles saíram do Egito, eles saíram com as suas amassadeiras. Eita, que Deus já está falando, que nada disso estava programado. Saíram com as suas amassadeiras, saíram com o pão sem fermento. Eles saíram com muito ouro, que eles despojaram os egípcios, né? Os egípcios deram para ele. E saíram com os seus, o quê, gente? Rebanhos. Eles tinham carne, quando eles pediam carne, eles tinham carne, mas o problema é que eles já estavam já um tempo no deserto e eles ainda não tinham sacrificado ainda. Eles ainda não tinham prometido a fazer para Deus o que eles tinham que fazer. Aí, eles olhavam para Moisés e falavam, nós não temos carne. Por que eles cobravam de Moisés carne?
Porque eles tinham a carne, eles só não tinham a autorização para comer aquela carne. Aí eles iam lá pegar no pé de Moisés. Só maná? Todo dia maná? Todo dia maná? Nós queremos carne. Porque eles vinham carne, só que eles ainda não tinham autorização para comer aquelas carnes. Esse já é um outro estudo que dá para a gente deixar em stand-by para a gente conversar mais a respeito disso numa outra oportunidade. Né? Mas o que eu estou falando? O que eu quero dizer aqui? Aquele povo morreu no deserto porque eles não exerceram uma posição. Deus vai fazer, Deus vai realizar, porque tudo Deus tem na palma da mão dele. O Senhor tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Mas nós temos que nos posicionar. E nesta posição nós temos que vencer algumas coisas. E hoje nós vamos falar a respeito do medo. Sobretudo quando Deus fala vai. Porque eu serei contigo. Você tem uma ordenança. Mas aí, quando a gente olha para os obstáculos, nós precisamos de fazer o quê? Ter fé no Senhor. Porque Deus fala, você vai, eu vou ser contigo. Mas quando você olha a barreira que você tem que passar, o teu medo faz com que a tua fé no Senhor caia. E provérbio, eu anotei aqui, eu já deixei como o verso é curto, eu anotei para eu não ter que folhear a Bíblia até lá para a gente não perder tempo. Provérbio 29 e 25 diz assim, olha, o medo humano sempre arma as suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Então olha o que o proverbista vai falar, que o medo humano arma ciladas. Por que o medo humano arma cilada? Porque quando você tem medo, ainda que você tenha uma autorização do Senhor, mas se você não ter fé que o Senhor falou comigo e Ele vai cumprir, você vai exercer o medo humano. O medo, ele é tão criativo quanto a fé. O medo, ele é tão criativo quanto a fé. Só que a sua criatividade, ela é prejudicial. Uma pessoa que tem fé, ela é criativa. E uma pessoa que está com medo, ele também é criativo, porque ela vai querer arrumar meios para não fazer o que ela tem que fazer por causa do medo. Se eu falar, eu vou perder o meu cargo. Se eu fazer tal coisa, eu posso ser mal vista. Se eu tomar essa decisão aqui, eu posso prejudicar minha família. E isso é muito bom a gente ponderar. Mas quando a gente tem uma orientação de Deus, aí complica. Aí ela torna-se prejudicial a mim, prejudicial a você. Por quê? Porque Deus falou. E eu estou deixando de confiar naquilo que Deus falou. Estou olhando para aquilo que está me dando medo e estou dando vazão para o medo. E este medo, que ele é criativo, vai fazer com que eu procure usar da minha criatividade humana derivada do medo e arranjar um outro caminho. E não passar pelaquele caminho que Deus quer. Eu convido vocês a abrir a Bíblia lá em Gênesis 28 e vamos conversar um pouquinho a respeito de Jacó. Como eu disse, nós vamos... Eu vou ler aqui o 28 e daí nós vamos conversando, tá bom? Talvez se eu for ler aqui, eu falar algum versículo, vocês anotam aí dos próximos capítulos, se for necessário, mas vamos conversando por causa que eu tenho, não sei se isso é uma qualidade ou é um problema. Cada vez que eu olho para a palavra, às vezes um versículo, parece que abre um leque aqui na minha mente. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela fala assim, você é megamente, porque abre um leque aqui, um versículo ela já puxa para o outro, aí o tempo, né, o relógio, ele não anda comigo, ele vai, né? Então eu também não quero enfadá-los, né? Então
Gênesis 28, a partir do versículo 10. Eu já comentei a respeito dessa passagem, acho que alguns outros estudos recentes, mas não me aprofundei nele, porque eu estava falando de um outro tema. Mas eu dei uma pincelada aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundo nesse tema aqui. E não se esqueça do tema de hoje. O medo. O medo humano, ele é prejudicial, né? A consequência do medo. Quando Deus falou algo para você, a consequência do medo. Esse é o tema. Não perca esse foco. Se você puder anotar isso para não perder esse foco, tá bom? Ok. Lá em Gênesis 28, a partir do versículo 10, só pra gente entender aqui. Deixa eu fazer um resumão aqui, só pra gente entender aqui. Jacó, ele é um homem que saiu do coração de Deus, do coração do Senhor, né? Nós sabemos que Isaac, ele orou 20 anos para que sua esposa, para que Rebeca engravidasse, e quando ela engravidou, tinha gêmeos no seu ventre. Vou fazer um resumão bem rápido aqui. Aí eu imagino que ela passou, a Bíblia não diz, mas com certeza eu creio que ela contou o fato para o seu esposo, porque esse tipo de situação a gente compartilha com o esposo, mas me parece que o Isaac, ele não deu atenção, porque a Bíblia diz que quando as crianças começaram a brigar no seu ventre, ela teve uma atitude excelente. Qual, irmã Luciane? Foi procurar conselho ao Senhor. E procurando conselho ao Senhor, o Senhor a orientou. Não, sabe o que está acontecendo? Estou falando com as minhas palavras. Sabe o que está acontecendo? É que 2 nações estão no seu ventre. E eles andarão ali, né, com hostilidade. E o menor servirá o maior. É isso que a gente vê. Se Deus falou mais alguma coisa para Rebeca, né, não está registrado, foi isso. Mas com base nisso a gente entende, e eu acho a Rebeca uma mulher extraordinária. Eu me ofendo quando às vezes eu ouço alguém falar que a Rebeca incentivou o seu filho a enganar o seu pai. Não, gente, eu já passei um estudo lá no Águas Profundas, o qual eu ministro sobre isso, que daí a gente analisa versículo por versículo, e as irmãs que estão ali me acompanhando, que acompanham, que recebem as audioaulas, né? Então elas podem se aprofundar mais nisso e entender pela palavra do Senhor. Não, ela simplesmente recebeu uma orientação de Deus e ela entende, poxa, se Deus será com o menor, se o menor vai servir o maior, então Deus vai ser com o menor. E se a gente for passar lupa na vida dos 2 irmãos, realmente Deus só poderia ser com Jacó, porque o Esaú, né? Ele só aborrece seus pais, tomando mulheres que não eram para tomar, tomou as moabitas, tomou as hititas, né? Então ele era desobediente, ele era afoito, né? Enfim, quando chegou no tempo, porque já ensinei que primogenitura é uma coisa e a bênção da primogenitura é outra coisa. Primogenitura é o direito de primeiro filho, né? E a bênção da primogenitura é a bênção daquele que tem o direito da primogenitura. Então, houve 2 situações. Primeiro, que o Esaú entregou o seu direito de primogenitura. Jacó não roubou. O Esaú, exausto, de que me vale? De que me vale o direito de primogenitura? Né? Se eu estou aqui exausto, estou morrendo de fome. O Jacó, ele era um homem inteligentíssimo. Então, trocaram ali pelo prato de guisado. Anos depois, aí, agora vem a bênção daquele que já tinha conquistado o direito de primogenitura, ainda que seu pai não sabia. O que aconteceu? Quando a Rebeca escutou Jacó falando para Esaú que aquele dia, né, vai lá, traz-me uma caça, a Rebeca, ela estava segundo uma orientação do Senhor. Por isso que ela diz para Jacó, quando Jacó ele ficou preocupado de enganar o pai. Não, vai e faz. Porque se der alguma coisa errada, ainda estou falando com as minhas palavras, que caia sobre mim a maldição. Por que ela diz que caia sobre mim? Porque Deus falou comigo.
Deus me orientou. E nós estamos falando de não ter medo quando Deus fala alguma coisa. Aqui nós nem tava pra gente incluir a Rebeca nessa, mas por que não? Quando Deus ele fala, eu preciso me expor, daí corre-se o risco de passar séculos e séculos ouvindo que é uma pessoa que induziu seu filho a enganar. Tome, mas o que importa? É que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E depois de ter conquistado a bênção da primogenitura, o direito da primogenitura, agora a bênção da primogenitura, fazendo um resumão, ainda é orientado pela sua mãe o seguinte: olha, vai para as terras do meu irmão Labão e lá tome uma de suas filhas e case com elas, porque o Esaú, ele quer, assim que o Isaac morrer, ele vai te matar. E assim o Jacó ele faz, indo para as terras de Labão, para Padã Arã. Ele passa por um lugar chamado, antigamente era Cidade Luz, que depois o próprio Jacó vai dar o nome de Betel para aquela cidade. Aí nós entramos aqui no capítulo 28. Nós já saímos lá do 26, já paramos aqui no 28. E aqui no capítulo 28, a partir do versículo 10, Jacó está fugindo do seu irmão e orientado pela sua mãe para ir para as terras do seu irmão, do seu tio Labão. Diz que ele estava cansado. No versículo 10, ele vai dizer aqui: eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra aqui, que eu vou ler. Aí entra aqui, olha. Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já havia se posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Eu já expliquei em outras oportunidades que essa escada é a tipologia de Cristo. Ali Deus, o Pai, estendeu Cristo em sonho diante de Jacó. E eu ainda, quando eu passei esse rápido, fiz menção, eu instruí os irmãos a ir para João capítulo 1, a partir do versículo 48 até o 51, na conversa de Jesus com o Natanael. Quando Jesus ele fala: eis que te vi debaixo da figueira. Aí o Natanael fala: realmente o Senhor é o mestre de Israel, o Senhor é o Cristo. Tá? Aí Jesus fala assim: você só creu porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira. Mas chegará um dia e que tu verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo. Então, os anjos de Deus, eles sobem e descem por Jesus Cristo. Então, essa escada aqui, que apareceu em sonho, ele significa, né, Jesus Cristo. E Deus mostra para Jacó lá nas terras de Arã, quando ele estava se aproximando, né? Aí, veja bem, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora, presta atenção. Eis que o Senhor estava em pé diante dele e lhe anunciou. Então, ou seja, o Deus, o Pai, ele estava em pé diante da escada. Por isso que Jesus vem falar, né? Eu sou o caminho, porque não dizer escada, né? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, para chegar ao Pai, tem que passar por essa escada. Aí diz a palavra de Deus para Jacó, ainda aqui no 28. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs
da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu o que te prometi. Aí, olha só, Jacó, ele deita ali, ele tem essa experiência com Deus. E Deus, ele fala, olha, aqui onde você dormiu, eu te dou não só a ti, mas a tua posteridade, aos teus filhos. Jacó ainda nem casado era. Jacó aqui, ele era jovem. Nem casado era. Então o Senhor está falando assim, olha, você vai ter família, a tua família vai ser numerosa, a tua descendência vai voltar, vai possuir tudo isso aqui. Ou seja, Deus está dando a garantia para Jacó que Jacó vai voltar. E ele vai ser forte, e ele vão ser próspero, e você vai crescer para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, e para todas as famílias da terra serão abençoadas por intermédio de ti e da tua descendência. E aliás, Jacó, eu estou falando com as minhas palavras, eu estou contigo e te guardarei. Ou seja, eu estou contigo, eu te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto eu não cumprir. Eu vou cumprir, eu não vou te abandonar. Jacó, ele se levanta da experiência. Aí ele toma uma conclusão, isso aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E eis que eu estou diante da porta dos céus. Quem? A escada, que também é uma porta, que Jesus fala que ele é a porta. Tem que passar por essa porta. Olha as tipologias aqui, né? Então, veja bem, Jacó tem essa experiência e olha o que Deus fala para ele, olha, você vai ser próspero, você vai ter uma grande descendência, você vai ter filho, você vai gerar, e olha que coisa, isso aqui eu vou dar para ti, para toda a tua descendência, você vai crescer pro norte, pro sul, pro oriente, pro ocidente, e enquanto eu não cumprir tudo, e vou te trazer de volta, hein? E nós vamos entender por que Deus fala, eu vou te retornarei para cá novamente. Aí Jacó, ele se levanta, ele conclui, né? Ele já tem interpretação, Deus já dá para ele interpretação, isso aqui é morada de Deus, aqui é a casa de Deus, eu estou diante da porta do céu. Aí Jacó, ele pega uma pedra e põe como um pilar. E tudo que Jacó tem são duas coisas, é um cajado e uma botijinha de azeite, porque azeite nessa época é muito preciosa. A economia de Jacó está nessa botija de azeite. Aqui eu acho a coisa mais linda, esse ato de Jacó. O voto de Jacó me preocupa. A mim, Luciane, me preocupa. Me preocupa. Mas o que chama minha atenção, o que eu acho extraordinário, é que ele pega tudo o que ele tem. Ele derrama sobre aquele pilar, aquela coluna, tudo que ele tem numa atitude de fé. Só que daí ele vai fazer um voto. E quando ele começa a fazer o seu voto, você vai ler aqui que Jacó diz assim, olha... Deixa eu ver onde que está aqui. Olha, veja bem, olha só. 16. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, sentiu medo. Olha o que o medo faz, gente. Grifa aí na tua Bíblia. Ele sentiu medo depois de Deus ter falado profundamente com ele. Jacó sente medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe serviu de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou o óleo puro sobre o topo. Aqui eu acho o máximo, porque é tudo que ele tem. A este lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Agora aqui você redobra a tua atenção. Aí ele faz o seguinte voto e diz assim, ó: se Deus estiver comigo. Como assim? Se Deus estiver comigo.
Eu não tenho tempo para voltar lá e mastigar bem essa palavra com vocês. Olha o que Deus falou para ele. Deus falou que era com ele. Que aquela terra Deus iria dar para ele e para a descendência dele. Que ele ia crescer para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Né? Que o Senhor ia estender as estacas dele. E que o Senhor iria fazer com que ele retornasse. Agora Jacó, ele se levanta, tem medo e fala assim, olha, se Deus estiver comigo. Deus não falou que era com ele, irmãos e irmãs que me acompanham, povo de Deus. Deus falou para ele que era com o Jacó. E que não ia se apartar dele enquanto Deus não cumprisse toda a palavra para ele. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me de pão para comer, de roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então será o meu Deus. Ele está dizendo que ele só vai reconhecer Deus como Deus dele depois que Deus cumprir tudo. Aí, porque ele reconhece que é Deus de Abraão, que é Deus de Isaac. Aliás, em outros textos ele vai falar que é o temor de Isaac, né? Mas dele, não, eu só vou reconhecer que tu és o meu Deus depois que o Senhor cumprir. Só que até o tempo que Deus prometeu, até o tempo que Deus vai cumprir tudo, 20 anos vão se passar. Ou seja, Jacó só vai reconhecer Deus como Deus dele depois de 20 anos. Caso contrário, ele sempre vai falar, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai. Ele tem dificuldade de entender o meu Deus. Aí ele fala assim, olha, a esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente devolverei a 10ª parte. Isso aqui era para ser louvável, mas só que aqui tem um problema. O Jacó, ele não pode fazer nenhum trato com algo que não é dele. Eu não posso fazer nenhum trato com o que não é meu. A 10ª parte já é do Senhor. Eu não preciso me dar bem para eu devolver a 10ª parte. A 10ª parte, eu posso negociar com os meus 90%. A 10ª parte eu não posso negociar. Ou seja, igual quando você entra numa firma para trabalhar, você recebe aí um salário razoável que dá para sustentar sua família, mas você tem uma expectativa de ter um salário maior, de ter um cargo maior, de ter uma posição. Aí você fala assim, não, depois que eu chegar lá, aí eu vou dar a 10ª parte. Depois que eu conseguir, aí eu vou honrar. Então isso aqui é meio que prejudicial para Jacó. É meio que prejudicial. É prejudicial. Aí o que acontece? Ele entra para as terras de Padã-Arã, conhece ali a Raquel, pastoreando as ovelhas do seu pai. Ali ele se apaixona pela Rebeca, né? Fazendo aqui o resumão. Ele se apaixona pela Rebeca. Ele casa com a Rebeca. No dia, né, no dia seguinte, ele casa com a Rebeca, mas se acorda com Lia. Depois o sogro dele vai falar, não, mas aqui nós não costumamos a fazer deste jeito. Aí o sogro dele, daí no caso, ele faz mais um trato. Agora você trabalha mais 7 anos pela Rebeca, né? Aí ele fica com as 2 esposas e começa a trabalhar pela outra, pelas 2. Ou seja, ele acaba trabalhando 14 anos pelas suas mulheres. E quando José nasce, qualquer dia eu quero ministrar a respeito dos nascimentos dessas crianças, sobretudo no caso da Lia, né? Quando José nasce, o Jacó ele toma uma conclusão. Nós estamos no capítulo 30 já. Não. Nós já estamos no capítulo 31. Estou fazendo menção. Depois que José nasce, ele toma uma conclusão. Qual é a conclusão? No final do 30, nós estamos no final do 30. Que ele quer sair. Mas só que aqui não tem uma ordem de Deus ainda para Jacó retornar. Ele deseja sair. Agora ele deseja sair daquelas terras ali, voltar para casa dos seus pais e trabalhar pela sua família, porque até então ele só trabalha pelo sogro Labão.
Aí acontece o quê? Quando Jacó faz menção, Labão chega e faz um trato com Jacó. Não, Jacó, eu não te permitirei que você saia. Porque desde que você começou a apacentar os meus rebanhos, administrar o que é meu, eu tenho percebido que o Deus dos teus pais, o teu Deus, ele tem feito com que o meu rebanho cresça. Labão estava ficando rico com a administração de Jacó ali nos seus bens, nos seus rebanhos. E Labão, ele não permite. Mas Labão, ele faz o quê? Ele fala para Jacó, não, então vamos fazer o seguinte. Você fixa um salário e eu te pagarei. E Jacó, inteligentíssimo, ele falou assim, ó. Ele escolheu para si, né, os animais mais fracos. Né, com a pelagem menos favorecida, né, com animais que não se reproduziam com facilidade, sobretudo os machos. Jacó separou para si, que eram os salpicados, os manchados, os malhados, né, separou para si. Aí o que acontece? Esse rebanho fragilizado, o Labão pegou e deixou sobre a administração de seus filhos. Interessante que até o capítulo 30, a gente não vê menção que Labão tinha filhos, mas aqui aparece que Labão tem filhos. Mas só que os filhos de Labão também não sabiam, eram péssimos administradores. Tanto que quando no encontro de Jacó com Rebeca, quem pastoreava o rebanho de Labão era Rebeca. Para você ver como os filhos de Labão não tinham posição e nem disposição para cuidar do que é seu. Então, os bens de Labão, ele vai começar a crescer com a administração de Jacó. E nessa administração de Jacó, né, depois que cresceu, depois que foi fixado o salário, que Jacó ficou com os animais mais fraquinhos, né? A gente só vai ver no capítulo 31 que Deus dá estratégia para Jacó. Deus sempre aparece em sonho para Jacó, né? Aí é onde vem a respeito das varas. E pasmem, quando Jacó ele chama as suas esposas ali para o campo, ele vai falando das varas, e não é assim que ele foi e adquiriu as varas de amendoeira, de álamo, de plátano, tudo de uma vez só e fez ali algo para atrair o rebanho. Não. As varas se dava, que ele ia lá, ele buscava uma espécie de vara, por exemplo, de plátano. Vamos dar um exemplo aqui. A vara de plátano que ele arrumava, que ele descascava, que ele colocava em frente ao bebedouro, né? Essas varas saíam um aroma. Porque os rebanhos que agora eram de Jacó, que estava sob a administração dos filhos de Labão, estava a 3 dias de distância daqueles péssimos administradores. Então, essas varas soltavam um aroma que ia até os machos, que estava a 3 dias de distância. E trazia, esses machos, eles vinham influenciados pelo perfume dessas varas, e ela não só soltava este aroma, como essas varas também potencializavam os machos, faziam com que eles tivessem mais vigor, até mesmo em suas reproduções. Então esses machos que outrora eram fraquinhos, passaram a ser fortes, passaram a ser reprodutivos. E esses machos na frente do bebedouro acabavam cobrindo as fêmeas do rebanho de Labão. Só que os filhotes que saíam do rebanho de Labão saíam igual os rebanhos de Jacó. Então, automaticamente seria de Jacó. E assim, o rebanho de Jacó ia crescendo. Quando Labão lhe via que só nascia, por exemplo, manchados, ele mudava o salário de Jacó. Aí Deus dava outro sonho para ele e mostrava, ó, Jacó, agora é tal animal que vai cobrir as fêmeas. É os que tem mancha. Jacó daí pegava, digamos agora, a vara de amendoeira. Ele ia atrás, porque essas varas não davam no quintal de Labão. Ele era para a asa maior, a asa menor. Era longe. Então ele tinha uma disposição, uma inteligência, né? Aí fazia a mesma coisa agora com a vara da amendoeira. Aí já trazia já o outro. E assim foi crescendo. Quando chega no capítulo 31, que fala que Jacó está riquíssimo,
a gente vê dizendo assim, olha, Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas do nosso pai que ele formou toda a sua imensa... Não! Foi por quê? Por duas características. Qual? Primeiro, era que Deus mostrava... Deus aparecia... Cada vez que o salário de Jacó... que em 6 anos foi mudado 10 vezes, cada vez que o salário de Jacó era mudado, Deus dava um sonho para Jacó e dava orientação para Jacó. Deus dava o sonho, Jacó tinha uma posição, ia atrás das varas para atrair o rebanho dele. E não esqueça que estava a 3 dias de distância. Que tremendo! Aí agora, por causa disso, agora aparece os filhos de Labão, requerendo algo que eles não tinham direito. Né? Acusando que Jacó ali estava enganando o pai deles. E ele diz assim, Jacó tomou tudo. Aí diz lá, né? Jacó tomou tudo que era do nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua imensa riqueza. Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava mais amigo. Olha só. Aí o que aconteceu? Quando... né? Aí começaram a acusar Jacó do que não deviam. Quando Labão começava a fazer cara feia, já não era mais amigo, não se mostrava mais amigo de Jacó, porque na verdade não entendia o que estava fazendo. Preste atenção nisso aqui, que agora o Senhor vai falar comigo e contigo. Diz no versículo 3, o capítulo 31. Estão acompanhando aí? Estão acompanhando o raciocínio? Eu espero, eu desejo do fundo da minha alma que vocês estejam acompanhando esse raciocínio. E não perca que o foco é... Não tenha medo. Eu anotei aqui a consequência do medo. A consequência do medo. Deus aparece para Jacó agora no capítulo 3. Eu creio que em sonho... Ele vai falar com Jacó no capítulo 31 e no versículo 3, que diz assim: depois que os filhos lá estão reclamando, depois que ele percebeu a indiferença do sogro, no versículo 3 diz assim: foi quando o Senhor falou com Jacó. E olha o que o Senhor fala com Jacó: volta à terra de teus pais, a tua pátria, e eu estarei contigo. Agora Jacó tem uma ordenança de Deus. Só que eu quero que vocês entendam, amados e amadas, povo de Deus, eu creio que dessas regiões que estão nos acompanhando, que eu sei que não é só de Paranaguá, eu sei que é de outras localidades também. Eu quero que vocês entendam, quando Deus fala, eu estarei, eu serei contigo, é porque tem algo que você vai ter que tomar uma posição. Dentro desse contexto que Deus está falando para Jacó, Jacó, agora você sai daí, parte lá, volta à terra dos seus pais, que eu estarei contigo. Isso quer dizer por quê? Porque nesta época existia uma lei, que eu anotei aqui para vocês pesquisarem nas vossas casas, né? Em Êxodo 21, do versículo 3 ao versículo 6, vocês vão ver que existia uma lei, que quando um estrangeiro, ele ia a um determinado lugar, a uma pátria, a uma terra, né? Ele ficava ali. Se ele resolvesse voltar, tudo que ele possuiu, inclusive mulher, inclusive filhos, inclusive bem, tinha que ficar no lugar onde ele foi acolhido. Então Jacó, quando ele entrou, nem mais o azeite ele tinha, porque o azeite ele ungiu o pilar lá, lembra? O que o Jacó tinha era apenas um cajado de pastor, né? Aí ele cresceu muito ali, porque Deus tirou tudo o que era de Labão e transferiu para Jacó, né? Então, agora Deus está falando assim, agora você, Jacó, volta para tua pátria. Quando Deus fala volta, lembra do texto que nós lemos do 28, quando Deus fala para Jacó. Lembra que Deus falou para Jacó: olha, essa terra que tu pernoitaste aqui, nós já vamos terminar. Essa terra que tu pernoitaste aqui, eu te darei a ti e a tua descendência. Você vai crescer para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul.
Todos os clãs da terra serão abençoados através da tua família. Então, lá no capítulo 28, Deus está falando, você vai voltar e vai voltar bem, porque eu vou te dar roupa, vou te dar calçado, vou te dar vestimenta, você vai crescer, você vai ser rico, você vai ter família. Eu vou te dizer. Então, quando Deus fala com ele lá no 28, no 31, quando Deus está falando aqui no 31, olha, volta, porque eu serei contigo. Deus está falando para Jacó, eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu vou cumprir, porque até mesmo lá no versículo 15 do capítulo 28, Deus mesmo fala para Jacó, no sonho, não te abandonarei enquanto eu não te cumprir tudo que Deus te deu. Eu tô cheia da graça de Deus aqui para te falar isso. Não deixa o inimigo roubar isso. Como que o inimigo vai roubar, irmã Luciane Ramude? Através do medo. Quando você sente medo, você vai exercer aquilo que nós lemos em Provérbios 29, versículo 25. O que nós lemos lá que eu anotei aqui? O medo humano sempre arma as suas ciladas. Quando você deixa de exercer a fé e deixa de seguir a orientação que Deus te deu, você vai entrar numa cilada por causa do medo humano. Eita! Tá entendendo o que Deus está falando? Jacó tem a garantia de Deus quando ele nem ainda sequer casou com uma das suas mulheres. Nem sequer conhecia. Mas Jacó já tinha a garantia de Deus. Agora aqui, no versículo 3, Deus está renovando a garantia. Jacó, pode ir. Agora eu estou te dando ordem. Pode voltar, porque eu serei contigo. O que Deus está falando para Jacó? Filho, vai dar tudo certo. Mas sabe qual foi a cilada que o medo humano, que o inimigo de Jacó, o inimigo da alma, porque a cultura judaica ela não fala na existência de demônios, mas isso não quer dizer que não existe, porque sempre estava lá. Depois que Jesus vem, a gente vê, parece que vem, né? Porque a luz entrou na terra, né? Mas vamos deixar isso para uma outra conversa, para nós estamos aqui, ó, o relógio tá gritando aqui para mim. Né? Então, o que está acontecendo? Sabe qual que é a cilada que o inimigo usa? É o medo. E sabe o que o Jacó faz? Jacó, ele tem a orientação de Deus, tem a garantia de Deus. E qual é o medo de Jacó? A lei que favorecia Labão. A lei dizia para Labão, isso eu volto a dizer, está lá em Êxodo, do capítulo 21, do versículo 3 ao 6. Se Jacó entrou só com o cajado, pela lei que garante Labão, Jacó só tinha que sair com o cajado. E tudo que ele conquistou fica com Labão. Por isso que lá no versículo 31 do capítulo 31, Jacó vai dizer assim, ao que Jacó prontamente respondeu, eis que eu tive medo, pensei que tirarias tuas filhas de mim à força. Por isso que em algum texto aqui, que se eu for procurar aqui eu vou me atrapalhar, o Labão vai falar para Jacó, minhas são as filhas, meus são os teus filhos, tudo que você vê, teus rebanhos são meu, tudo que você vê aqui, tudo era de Jacó, mas o Labão está falando, tudo que você vê é meu. Por quê? Porque Deus falou para Jacó, nós vamos terminar aqui. Deus falou para Jacó, sai Jacó, pode ir porque eu sou contigo. Eu estarei contigo. Eu estou te dando a ordem. Agora você pode sair porque eu estou vendo o que o Labão está fazendo com você. Aí sabe o que Jacó faz? Por causa do medo, ele vai querer criar uma circunstância para sair. Qual? Esperar o sogro sair para tosquiar as ovelhas. Aí ele espera, ele traz as suas esposas para o campo, conta para elas, eu estou resumindo aqui, né? Conta para elas todas as experiências que ele tem com o Deus do meu pai, assim que ele fala, ele ainda não reconhece como teu Deus. Conta para ela, né? Aí elas concordam com o esposo, com o Jacó. Aí ele vai cair numa cilada, o quê? Ele chega e fala e faz a seguinte estratégia. Não diz assim, eu estou falando com as minhas palavras, porque é o que o texto me mostra. Eu vou esperar meu sogro ir para tosquear as ovelhas, que isso demora um tempo de 3 dias. E neste período de 3 dias que ele está ausente, eu passo a mão nos meus rebanhos, nos meus filhos, nas minhas esposas, nas minhas concubinas e desculpa a expressão, perna para que te quero. O Jacó saiu como fugitivo.
Se Deus falou, Jacó, sai, porque eu serei contigo. Se o Jacó chegasse para Labão e falar, olha, sogro, o Deus do meu pai, ou o meu Deus, que Deus estava esperando ele reconhecer como seu Deus, mas que ainda que não reconhecesse, o Deus do meu pai me apareceu e falou assim, assim, assim. Deus iria criar uma circunstância para trabalhar em Labão, para ele sair. Ele entrou pela porta da frente, né? E entrou com honra. Deus formaria uma circunstância para ele sair com honra. Mas ele teve medo. E quando ele teve medo, ele armou ali ele criou uma circunstância para sair. E nesse armar uma circunstância, ele saiu como um fugitivo, ele saiu como um ladrão, irmão Luciana, como um ladrão, por quê? Olha como a ocasião faz essa circunstância. A Raquel, se aproveitando, porque a Raquel não conhecia o Deus de Abraão, nem o Deus de Isaac, vai lá, rouba os ídolos do seu pai. O seu pai não entende que foi a Raquel que roubou, ele pensa que foi o Jacó que roubou. Olha, ele sai como um delinquente, como um irresponsável, como um covarde e como um ladrão. Por causa do quê? Por causa do medo. E por causa do medo, e Deus fala para mim e para você. O que Deus falou para você? Deus falou, faça isso porque eu serei contigo, mas a barreira está grande, a lei está favorecendo o teu inimigo, o teu abusador, está favorecendo lá. Mas se Deus falou que será contigo, Deus é Deus para trabalhar naquele coração abusivo. Deus é Deus para trabalhar naquele coração audacioso. Deus ia fazer. Mas Jacó, ele sai com essa influência negativa a seu favor, desfavorecendo a si mesmo. E é isso que Deus quer falar conosco, gente. É isso que o Senhor, ele quer falar conosco, sabe? O Jacó, ele tem medo, e quando ele tem medo, ele compromete o teu caráter e a tua dignidade. E sabe como que eu fecho este estudo, amados? Eu fecho com os salmos que nós abrimos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O Espírito de Deus toma minha alma nesse início de tarde, para te dizer o que Deus te prometeu, o que Deus falou com você. Ele falou que vai ser contigo. Ele vai ser contigo, ainda que as situações sejam desfavoráveis. Até porque é o nome dele que vai ser glorificado. Não fica com medo, porque quando você aprenda com Provérbios, que o proverbista fala no 29, versículo 25, quando o medo humano, ele proporciona o quê? Armadilhas, ciladas para você. Jacó aqui caiu numa cilada por causa do seu medo humano. Que o Espírito de Deus possa estar fazendo com que essa palavra queime, esse estudo, essa palavra queime no seu coração. E que o medo que está aí te prejudicando caia por terra agora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Senhor Jesus.